Gente, estou com a F. Godoy. Não sei se vocês já conhecem ela, mas eu acho que vocês deveriam. Ela é uma das artistas plásticas que eu mais amo nesse mundo. Mas eu sou o tipo de pessoa que vai direto ao assunto. Então, assim, F, muito obrigado pela sua presença aqui no Abraço com o Urso. Você está sendo, tipo assim, uma das primeiras pessoas. E eu já quero chegar com o pé na porta perguntando assim: quem é a F hoje? Como você se descreveria? Ai, uma bonequinha. Tô brincando. Ah, excelente, então é É... isso. Não, é porque assim, é muito do que os outros falam quem a gente é também, né? E eu tenho Uhum. escutado muito que eu sou uma boneca, e aí eu tô aceitando isso. Mas hoje, quando eu acordei, assim, eu falei assim, nossa, hoje eu quero ser uma pessoa muito feliz. E aí eu já acordei colocando uma música e fui dançar e fiz com que isso acontecesse. E agora eu sou uma pessoa feliz. Você é dessas pessoas assim que conseguem mudar o seu próprio ambiente na escolha, assim, tipo, hoje eu tô afim de ser feliz e vai ser isso, música e pá, e vamos. Nesse lugar? Tá me ouvindo? Sim, tô. Ah, Deu uma travadinha aqui, mas agora eu tô te deu. ouvindo. Ah, então tá bom. É, Sim, eu acho que a gente consegue mudar, né? Tipo, o nosso humor, se a gente movimenta as energias pra que isso aconteça. Nossa, E super eu tô acho. fazendo isso sempre, assim, sabe? Pra que o meu dia fique astral, pra que eu consiga fazer minhas coisas, pra que as Uhum, demandas que chegam sejam efetuadas. Então, é uma luta constante, né? entendi. Ah, tá. Como pessoa, então, você se define hoje, parece estar sempre em movimento, mas hoje você se define como uma bonequinha. Mas como profissional, Feliz. eu sei que você é uma artista, mas que artista é essa? Quem é você? Sim, olha, eu sempre digo que eu sou uma artista visual míope, porque eu gosto dessa coisa da miopia, quando a gente vê as coisas embaçadas, quando eu tiro Aham. os óculos, eu gosto de enxergar desse jeito. Até já me perguntaram assim, né, oftalmologista, você não quer fazer a operação pra não usar mais óculos? E eu falei assim, não, eu nasci com isso, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ter a opção de ver embaçado. Uhum, E aí eu gosto de falar isso na minha bio porque é, a coisa de criar imagens, né? Nós somos fazedoras de imagens, né? No meu caso, eu sou uma fazedora de imagem. Então, isso de estar aqui com a visão embaçada, isso me cativa muito, assim. Porque eu vejo que as coisas podem ser pintura, assim, a qualquer momento. Se eu tirar o óculos agora, eu vejo você como uma pintura. E isso é genuíno, né? uhum, é verdadeiro, né? Entendo. Uhum. Bacana. Então, prepare-se para ser abraçada por mim. Vamos lá? A primeira pergunta, a primeira provocação, na verdade, eu não gosto de chamar de pergunta. A primeira provocação é: Joga. qual é a primeira memória que você tem da sua vida? A mais antiga, Uau. assim, é. Sim. Recordando lá de baixo, né? Tipo, infância, assim. Uhum. Olha, eu tenho uma memória que é bem louca, que sempre vem, assim, que eu fui atropelada com três Ai, anos de meu Deus. idade. Ah, Fatídica, né? É, E isso sempre vem, assim, sabe? Às vezes, agora que você falou minha memória da infância, veio essa, assim. Veio aham, essa do atropelamento, porque eu sinto que eu nasci de novo. Então, eu acho que eu já tive vários nascimentos ao recorrer da vida, né? A gente aham, sempre renasce, né? Alguma coisa acontece que você, pum, explode e nasce de novo. uhum. E eu sinto que foi um renascimento também. Já Era, naquela acho que era dia idade. das crianças. Era dia das crianças. E, tipo, eu tenho memórias que as pessoas me contam, né? Meus pais me contam. E eu tenho. Não sei se isso foi inventado, sabe? Sabe quando você tem uma memória ali que você não sabe mais se né, você criou imagens do que te contaram ou se você criou imagens do que você Uhum, lembra realmente? Acho que as sim. memórias da infância elas misturam um pouco, né, com o que contam pra gente. Sim, sim. A gente nunca tem certeza exatamente da ordem, porque não era uma preocupação naquela época, né? É, não é uma preocupação lembrar, né, de nada, a gente só vive. Exato. Segunda provocação. Como é que Tá. você, ah, como é que você define a sua primeira infância? Aquela infância bem pequenininha mesmo, tipo, antes dos 10, assim. Tá. Como é que você definiria essa infância? Uhum. Livre, livre. Eu era uma criança bem livre.
Onde Eu foi? dançava, eu brincava com as bonecas da minha irmã, eu fazia roupinhas para as Barbies da minha irmã. A minha mãe me incentivava muito a brincar com tesoura, a brincar com materiais, porque a minha mãe é professora do estado. Hoje em dia ela é aposentada, Uhum, mas ela era professora alfabetizadora, sabe? Essa primeira professora, assim, que a gente tem na uhum, escola. uhum. E aí tinha muitos materiais, né? Tipo, espalhados pela casa, porque ela fazia os exercícios para as crianças. Então, era um mundo mágico, assim. Eu sempre gostava, quando ela saía para a escola, eu ficava lá mexendo em tudo. Ela até arranjou um armário uma vez para trancar as coisas, porque eu tava acabando com os materiais. Enfim, uma infância livre, bem criativa. Entendi. É, qual era a árvore da família da sua casa nesse primeiro momento, assim? Quem morava com você? Olha, a gente morou em muitas casas que não eram nossas. Eu tenho até um poema falando sobre isso, que a gente morou em muitas casas. Agora eu lembrei dessa frase. Uhum, É, e assim, a lembrança maior que eu tenho é quando a gente morou com a minha avó, e mãe da minha mãe. E aí a gente morava só num quarto, tipo, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã morávamos em um quarto grande. É, e essa casa era uma casa grande também, tipo, uma casa que tinha um campo de futebol, uma casa que tinha um viveiro de aves, uma casa que tinha várias árvores frutíferas. Eu adorava subir no pé de goiaba. Eu achava que era minha casa na árvore. Enfim, essa era a casa. E aí eu morava com a minha avó, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó e dois tios. Não, três tios que aos poucos foram se mudando porque iam se casando. sim. E acho que foi a casa que eu morei mais tempo, assim. Uhum. E como é que você descreve as pessoas com quem você dividia essa infância? Essas pessoas que moravam na sua casa. Sim, sim, essa família, né? Uma Uhum. família bem doidinha, viu? É mesmo? É, A minha avó, ela tinha ajuda de uma pessoa, né, que ficava lá ajudando ela Aham. e a cozinhar, a arrumar a casa. E essa pessoa se tornou também da família, né, a Débora. E eu lembro que eu brincava muito com a Débora, assim, tipo, eu e minha irmã, a gente juntava as coisas, assim, e ia fazer é, apresentação para as pessoas que moravam com a gente, sabe? Tipo, a gente bolava um plano para apresentar alguma performance, alguma atração. Eu sempre estava ali nessa mentoria. Mas as pessoas, elas eram participativas. Elas eram muito participativas, elas incentivavam as doideiras que aconteciam, sabe? Uhum. É, um dos tios, ele era mais ligado a futebol, ele sempre ficava com um radinho, ouvindo futebol o dia todo. Uhum. E não importa se a TV tivesse ligada em outra coisa, se o rádio tivesse ligado em outra coisa, ele sempre estava com o radinho dele. A Aham. minha avó era uma pessoa que sempre ficava atrás de mim, falando assim: ó, não pode cortar essa planta aqui não, essa aqui não. E a minha mãe e meu pai sempre estavam trabalhando. E aí a gente ficava nessa casa com esses outros dois tios que também estavam trabalhando. Então eu ficava mais com o meu tio que gostava de futebol e a minha avó. E a minha irmã, né? Uhum. Era isso. Como é que você descreveria? Eu entendi essa casa, né? Então nós temos uma criança que se vê livre, é, Sim. filha de uma professora, Uhum. com vários objetos de arte disponíveis ali para ela, então ela conseguia mexer em tudo, tanto que a mãe tinha que fechar a porta para não estragar as coisas, Trancar. porque essa criança era livre, numa Aham. casa grande, com essa avó, que era a plateia também dessa teatralidade desse corpo dessa criança. Quem Sim. eram os seus pais, esses pais que estavam trabalhando nessa época? Ahn, Nossa, difícil descrevê-los. É. Eles eram pessoas bem amorosas. Eram, não, Uhum, são, né? São pessoas bem amorosas, uhum, disponíveis para entender o que eu fiz no dia também. Quando eles chegavam, eles sempre perguntavam. É, e carinhosos. É isso. uhum. Ok. O meu pai, ele cria cães. Ele é adestrador. Ele E é aí ele adestrador. tinha um canil. Ele ainda tem esse canil, mas agora virou uma escola de adestramento. Aham. É, e aí ele também deixava alguns cães lá nessa casa. A gente tinha um Rottweiler, que era gigante, o Zimmer. E esse Rottweiler, ele era adestrado, então era incrível, assim, tipo, uma criancinha brincar com um cachorro raivoso, que parece, né, que traz a imagem de um cão do mal, assim. Aham. E aí
era uma vivência amorosa, assim, também. Tipo, entender que aquele cachorro gigante, com cara de mal, era fofinho, né? Essa é a primeira vivência sua com animais, assim? Porque na sua arte a gente encontra Muitos animais, né? muitos animais, e nem E uma sempre os hibridez animais também, né? mais Mistura fofos do deles. mundo, né? Tem alguns insetos que algumas pessoas vão ter absoluto pavor, né? E aí você me descreve esse Sim, cachorro imenso que talvez alguém ficaria apavorado, né? Esse já é o seu primeiro contato com animais, sim. assim? Vem daí? Sim, vem daí. O meu pai, ele sempre criou animais além dos cachorros. Ele tinha passarinhos que eu sempre quis soltar todos, porque eram em gaiolas, e eu sou meio contra isso. Aham. Porque os cachorros ficavam livres, né? A casa era grande, então tipo, tinha espaço para eles correrem, mas aí tinha um viveiro também, que aí essa parte eu não gostava muito. Desse viveiro, assim. Mas era um viveiro grande, dava pra gente entrar dentro do viveiro, sabe? Mas mesmo assim, existiam grades. É, e ele já criou outros bichos também. Eu lembro de uma cena que ele tinha uma arma em casa. E Uhum. aí a minha mãe, né, tipo, conversando com ele, falou assim: ah, não, vamos desfazer dessa arma e tal. E aí ele trocou essa arma. Ele veio pra capital. Hoje em dia eu moro em Belo Horizonte, né? Mas a gente não morava aqui, a gente morava em Sete Lagoas. E aí ele veio pra BH e trocou essa arma por um bicho. E o bicho era uma iguana. Então a gente criou uma iguana por um tempo. Que foi Aham. muito lindo, assim, tipo, um lagarto na gente, a gente saía com ele. Chamava Baby, porque a gente não tinha identificado o sexo. Então era um Ótimo. nome a gênero. É. E, e aí, nessa casa da minha avó, a gente teve muitos outros bichos também. Tipo, eu tive uma época, uma criação de porquinhos da Índia. Eu sou apaixonado por roedores. É Eu tenho lindo, uma né? apaixonado. Eu tenho uma hamsterzinha me olhando aqui, inclusive. E eu já tive porquinho da Índia E já, e aí, são os meus prediletos. Eu ainda não sim. tive uma capivara ainda, que é meu sonho, mas tô andando Uau! nesse lugar. E aí, a gente também teve nessa casa tartaruga. Uhum. A gente teve também esquilo da Mongólia, que é um esquilinho mais Aham. exótico. Sim. E a gente teve também hamster. Hamster foi a minha maior criação, assim. Eu tinha cerca de 13 anos. E aí começou a virar um comércio também. Tipo, eu vendia os filhotes. Aí eu comecei a achar isso meio estranho e parei com isso. Falei assim, ai não, gente, eu tô comercializando os filhotinhos. Porque nasciam muitos, né? Nasciam Sim. 13 filhotes. E não dava pra eu ficar com eles. E às vezes eu doava pra alguma pessoa que tava querendo, mas não dava pra doar todos. Então eu tinha que dar um fim nisso, né? E aí os meus pais Uhum. me incentivavam a vender. Uma coisa que eu não achei muito legal, mas por um tempo foi isso. É porque as pessoas que já não têm esses animais, elas não vão ter acesso a esses animais se não for dessa maneira, né? Sim, Então, meio que. sim. É foda, né? Pois E é. outra coisa também, a gente teve criação de pombos. O meu pai criava pombos correio, que é um hobby, né? Um tipo de. É um esporte, né? Porque eles voam de um lugar para o outro e chama columbofilia, né? Quem cria pombos. E Lubofonia. aí, por um Uhum. tempo, isso virou um clube. O meu pai tinha um clube de columbofilia. E aí, um dado momento da minha vida, eu criei um pombo também. Que chegou um momento que ele não voltou mais. Porque a columbofilia, ela funciona da seguinte forma, né? As pessoas colocam os pombos nas caixas, essas caixas vão para uma cidade, aí soltam nessa cidade e eles voltam pro, pom, pro pombal. É isso mesmo, chama Pombal. pombal. Uhum. E aí meu pai tinha um pombal e os pombos voltavam anilhados. E aí tinha um relógio onde você tira a anilha e coloca nesse relógio quando o pombo chega. E marca-se o momento, né? Tipo, que ele chegou e vê qual foi o vencedor, qual chegou mais rápido. Interessante. Uhum. E aí é muito louco, porque uma vez soltaram, e eu falei assim, ai, pode soltar o meu pombo, vai. E aí soltou o pombo e ele nunca mais voltou. Eu fiquei feliz, eu não fiquei triste não, porque eu falei assim, ele foi viver a vida dele, ele foi ser livre. Ah, que legal. E sim, e já criei também um periquito australiano, que era lindo, mas teve um momento que o meu pai cortou a asa dele, sabe assim, tipo, Aham. ele As peninhas abria a maiores, asa né? e Aham. cortava cada
peninha ali pra ele não voar, né? Pra ele ficar mais livre comigo e não poder voar grandes alturas. É claro que ele conseguia voar, mas não conseguia pegar grandes alturas. E então tive um momento da minha vida que eu criei um periquito australiano também, que foi muito fofo isso. Aham. Ok. Muitos animais na minha história. Não, não, é muito interessante como você fala bastante da sua arte, né? É justamente esse o objetivo, assim, do Abraço com Urso, assim, era justamente vir colhendo na sua infância onde que dá, onde você vira o que você é, sabe? Bem nessa coisa Sim. freudiana, psicanalítica E é mesmo. muito na infância mesmo, né? Que a gente vai começando a se formar mesmo, né? Que a gente é essa reunião de memórias mesmo. De E é alguma maneira, engraçado a que vida nunca vai preparando ninguém. a gente, né? Pra ser o que a gente é, de uma Total, forma louca. total, total. Uhum. E é engraçado que eu já participei de muitas entrevistas e ninguém nunca chegou nesse ponto, assim, de perguntar sobre os animais da minha infância. E tá sendo Aham. legal, assim, entender, Ah, que bom, fico feliz. revisitar essas Mas memórias. prepara que vem mais. Porque agora Ih, vamos vem. pensar bem. Aí eu tenho essa criança, que é filha desses pais, que mora com essas pessoas Aham. nessa casa grande, livre, como você descreveu, artista, sensível, que tem contato com esses animais, e essa criança vai ser levada para a escola. E ela vai ser Uhum. tirada de toda essa coisa para se colocar com o uniforme dentro de um lugar. Como é que foi a Sim. sua experiência na sua primeira escola? É, foi o Arthur Bernardes, que era a escola que a minha mãe dava aula, né? Uma escola estadual. Ah, sua mãe E estava dando aula lá. sim, ela já dava aula lá. E é uma escola que ficava no centro e do lado de uma lagoa, uma escola muito suntuosa, assim, com uma escadaria gigante. É linda a escola. Nem Uhum. parece, assim, que é estadual. É triste a gente falar Mas isso, né? Que nem isso é em parece Sete estadual. Lagoas ou em BH? Desculpa, só Sete para. Lagoas, Sete Sete Lagoas. Lagoas. Uhum. É. O que que é Em triste? BH eu tô há Desculpa. pouco tempo. Oi? O que que é triste? Eu perdi. Ah, eu falar que a escola é bonita e ela é estadual, né? Tipo, pra uma escola ser bonita, ela devia ser particular, É porque talvez. não é o comum, né? Triste é É, que ela não é não o comum. seja tão comum, né? Talvez seja isso. Sim, exato, Mas é conta. exato. Mas aí, essa escola, eu sofri um pouco nessa escola, viu? Mas Olha. eu tive grandes alegrias também, assim. As professoras eram todas minhas amigas, porque elas conheciam minha mãe, eu tinha acesso livre à sala dos professores, que é uma outra coisa, assim, que poucas crianças tinham. É, e, e nessa escola, a primeira vez que eu entrei nela foi pra já estudar na primeira série, né? E a minha mãe seria a minha professora. E aí eu cheguei lá na porta da sala, tava lá meu nome, e aí ela me viu na fila e falou assim: não, você não pode ser meu aluno, a gente vai ter que te trocar de turma, porque é meio antiético isso, eu dar aula pra, né, pra você. Enfim, eu não vou saber. Ela me explicou assim na hora, mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Falei assim, nossa, minha mãe não quer ser minha professora. Ah, E foi isso, assim. Mas depois a gente conversou sobre isso, e hoje em dia eu entendo, claro. Talvez eu nem quisesse também ser professora da minha filha, né? uhum. Enfim. Mas nessa escola também, nesse mesmo ano que aconteceu isso, teve um concurso de contadores de história. E eu lembro que eu falei assim com a minha mãe: mamãe, me ajuda a decorar uma história, eu preciso contar uma história, eu quero participar desse concurso. E aí ela falou assim: nossa, eu não tenho tempo pra te ajudar, assim. Tipo, mas eu sei que você vai conseguir, você tem várias histórias, se inscreva. E aí eu fui, me inscrevi com a cara e a coragem e contei uma história. Que é uma história que eu queria é, lembrar dela com detalhes, sabe? Era uma história de terror que a minha tia me contou, minha madrinha. Na verdade, a namorada da minha madrinha, na Aham. época, me contou. Que ela, inclusive, é do Rio. Você é do Rio, né? Sou do Rio. É esse sotaque aí. Ah, Então, aí ela me contou uma história de terror, e aí eu, fascinada pela história, fui e recontei a história. E aí, num dado momento, é uma coisa que eu trago pra minha vida, assim. Eu fiquei repetindo uma frase, assim. Porque isso já acontecia há algum tempo. Eu sempre via o sol, e aí, sabe esse momento que você tá na piscina e que uma nuvem vem e cobre o sol? uhum. Não sei aonde eu aprendi isso, mas eu ficava pensando assim: se eu repetir, o sol não está aqui, e o sol não está aqui, ele volta. E aí
ele voltava sempre. E eu, como uma criança que acredita nas coisas, ficava repetindo isso. O sol não está aqui, o sol não está aqui. E aí o sol aparecia. E aí, no momento em que eu tinha acabado de contar a história, eu tava lá no meio das crianças e eles iam anunciar o resultado de quem havia ganhado o concurso de melhor contador de história. E aí eu fiquei repetindo na minha mente. É, eu não vou ganhar, eu não vou ganhar, mas sabendo que isso poderia ser eu vou ganhar, né? Uhum. E aí anunciaram e falaram: você é a grande vencedora. E aí eu fui a vencedora de um troféuzinho que eu guardo até hoje aqui na estante. Uhum. E isso foi um momento assim muito feliz pra mim, porque eu falei assim: caralho, eu não precisei da ajuda de ninguém, sabe? Eu fui lá, fiquei treinando na minha cabeça, fiz o negócio, depois fiz meu ritualzinho de conseguir ganhar e aconteceu. E isso Uhum. mudou minha vida, viu? Isso eu tinha 7 anos de idade. E até hoje eu guardo isso. E aí, depois, pesquisando, né, sobre essa coisa de ficar repetindo uma frase, né, mentalmente, e entender que você capta as energias, né, do que tá acontecendo, eu entendi que, tipo, essa negativa que eu mandava, né, tipo, eu falava, o sol não está aqui, aí o sol vinha. Eu não vou ganhar, aí eu ganhava. Tem a ver com o universo não entender o que é negativo. Então, ele já corta a palavra não ali Uhum. e bum, ele tá entendendo, eu vou ganhar, o sol está aqui, né? Em vez de o contrário. E aí, hoje em dia, eu tento fazer mentalmente frases mais positivas em vez de trazer a negativa, né? Já que o universo não vai entender. Como é que foi É isso. construído? Como é que foi construído para você a sua visão do que não é visto, né? Desse, entendeu? Eu não queria chamar de religioso, porque não é Sim, exatamente religioso, mas como é que você acha que foi tem construída uma essa sensação espiritualidade, né? do isso? Uhum. Então, os meus pais são católicos. Uhum. Católicos, assim, de todo final de semana na igreja, sabe? Tipo, era um evento pra gente ir no domingo. A gente se arrumava e ia pra igreja. E aí chegou um dado momento, assim, da minha adolescência que eu falei assim: ah, não quero ir mais. Não quero. Esse cara que tá ali falando, não tá falando. Tá repetindo coisas, eu acho que não tá batendo mais pra mim. E aí eu comecei a estudar paganismo, sabe? Estudar as plantas, meio bruxa assim mesmo, meio Uhum. Wicca. Uhum. E aí isso foi, assim, um embate com a minha família, sabe? Mas foi muito bom, foi muito positivo, porque depois eu entendi também que a minha mãe não estava muito satisfeita dentro da igreja católica, e aí ela também abandonou, e eu fui criando meus próprios rituais, assim, fui entendendo que eu tinha esse poder também, sabe? E eu sempre vi a minha existência como uma existência mágica, assim, sei lá, sabe o filme da Matilda? Uhum. Você conhece? Claro. Então, eu eu sempre vivi um pouco a minha vida, assim, meio Matilda, assim, entendendo que tem uma coisa também da minha infância que eu colocava a mão sobre o meu rosto e eu conseguia enxergar através. Mas é claro que é uma coisa de ótica, né? Que você vai colocar aqui, claro que você vai ver através, porque você tem dois olhos, são duas visões juntas, enfim. E eu achava que isso era mágica. Eu achava que eu conseguia ver através das coisas. E acreditar nisso foi muito bom, porque faz a gente ficar um tempo em meditação, né? E entender que a gente pode sim ver através das coisas, né? Tipo, isso é sobre sentir. É Uhum. sobre ficar ali um tempo parada, entendendo o que tá acontecendo, né? Hoje em dia isso faz muito sentido pra mim. Talvez na época eu era só uma doidinha achando que eu era mágica, né? Uhum. Entendi. Tá, então não, eu tenho mais um comentário. É interessante porque as suas obras, quando eu for editar, eu vou botar aqui algumas obras suas, é claro. Legal. É, Uhum. algumas obras suas misturam. Tem esse ar meio élfico, né? Tem um ar meio. Sim, Meio. meio Você usou uma floresta, palavra né? maravilhosa Energias. agora, que é meio pagão, né? Que é uma coisa muito Aham. fauna, flora e tudo tão misturado, tudo tão leve e denso, né? Tudo tão verdadeiro, né? Uma coisa meio surrealista. Você vê dessa maneira a sua obra? Vejo sim. Hoje em dia eu vejo com mais clareza isso, sabe? Vejo assim, um curador, uma vez, eu tava fazendo uma residência em São Paulo, e aí ele falou assim: nossa, F, isso aqui parece muito estranho e familiar.
que é um texto do Freud, né, que fez 100 anos em 2019, que fala sobre esse sentimento, né, que a gente Uhum. está vivenciando o tempo todo, que a gente vê uma coisa que é muito parecida, muito familiar a gente, mas que ainda é estranha, né? E aí a gente não sabe dar nome a essas coisas. E eu não li esse texto. Eu me recusei a ler porque eu achei que ia contaminar um pouco a genuinidade das coisas que eu faço. Faz sentido. Mas eu sei ainda coisas sobre esse texto porque pessoas me contam. E em 2019 eu fiz uma exposição individual que se chamou Estranho Familiar. E era o ano que o texto completava 100 anos. E aí virou, assim, tipo, um boom de psicanalistas na exposição. Foi muito legal. Mas fazia referência e não fazia ao mesmo tempo, né? Porque eu não tinha lido o texto, enfim. E aí eu vejo isso, sabe? Eu vejo que, tipo, as imagens que eu construo são imagens fofas, são imagens que chegam nas pessoas muito rápido, né? São imagens de leitura fácil. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem ali umas coisas que nem eu mesma sei explicar, sabe? Às vezes eu pego um desenho de 4, 5 anos atrás e que eu vou conseguir fazer uma leitura agora, sabe? Isso eu acho muito potente, assim, num trabalho diário, né? Porque eu sou uma pessoa Uhum. que desenha todo dia. Todo dia eu tô desenhando. Então eu tô desenhando sobre o que eu tô sentindo, né? Tipo, isso é a força do diário mesmo, né? De fazer toda hora. De fazer com que as imagens criadas sejam frases que eu não sei escrever. Isso é bem bonito. Na arte terapia, a gente interpreta a água, né, o liquer fazer, como os sentimentos, né? E é muito interessante como Olha, a sua tinta predileta é a aquarela, parece, né? é, é muito. E eu sou fascinada com o mar, sabe? Tudo que é água me fascina, assim. Ai, olha só a minha garrafinha de água. Tem um cristal Ai, que dentro. linda! Aham. Vou Legal. até dar um gole. Passa. Enquanto isso, eu vou para a minha próxima pergunta. Tá, eu tenho essa criança, Uhum. tô construindo contigo essa pessoa que você é. Me ajuda a analisar isso. Se eu estiver errado, me Tá bom, corrige, vamos tá? fazer junto, vamos Então fazer vamos lá. junto. Eu tenho essa criança livre, filha desses pais, com essa avó nessa Uhum. casa, com esses animais todos, com esse contato, com esses animais Sim. todos, dentro dessa energia, artista que se apresenta para os pais, mas que se apresenta na escola e ganha, é totalmente imbuída do fazer, do produzir, o artístico. Mas aí teve uma frase que você me chamou a atenção e a gente não é feito só de felicidade. Se você quiser ir comigo lá, Claro. você falou assim: Bora, a vamos. escola foi tipo um lugar maravilhoso, mas também foi um lugar de sofrimento. E Sim. provavelmente deve ser o mesmo sofrimento que eu senti e a maioria do pessoal que está assistindo a gente também. Você quer falar sobre isso? Você Vamos, pode dizer bora. que não, tudo bem. Eu quero. Então vamos. O que você está falando? Então, é porque, claro, eu era uma criança LGBT, né? E, bom, os meus pais não sabiam lidar com isso e acho que também as professoras também não. E eu sofri muito bullying na escola. Claro que eu era sempre chamada de viadinho, é, e, bom, eu tive também outro problema que era orelha de abano, então isso sobrepunha as coisas. Mas eu era popular também, sabe? Porque eu sempre fui meio engraçadinha, então eu tinha muitos amigos. E, claro, nesse momento da escola foi também as descobertas sexuais também, né? Tipo, troca-troca com amigos. E eu não sabia muito bem lidar com essas coisas, né? Tipo, claro, eu era uma criança, não tinha Uhum, nenhum discernimento sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, esses momentos foram bem complicados, assim, sabe? De eu não saber o lugar que eu tô ocupando porque eu não tinha referências. Eu sinto que se eu tivesse tido uma referência trans na minha infância, isso teria aberto tanto a minha mente, sabe? Porque eu fui me transicionar agora, há pouco tempo, pouquíssimo tempo, de entender que eu fazia parte desse universo trans, né? uhum, Então, eu acho muito lindo hoje em dia crianças e adolescentes terem contato com todo tipo de gente, né? Tipo, eu não tive esse contato. Eu lembro que um contato que eu tive quando eu tinha 6, 7 anos, a minha madrinha me levou pra uma praia gay no Rio. E aí essa praia, eu tava tão feliz lá, sabe? Vendo as pessoas coloridas, vendo as ali pessoas é maravilhoso. livres, Uhum, gritando e falando, né? Gesticulando. E aí a minha madrinha me conta, claro, eu não sei se eu lembro ou se é uma memória que ela me conta, mas ela me conta que eu cheguei e falei assim, tia,
eu acho que eu quero ser gay. Porque eles são tão felizes. Olha só que lindo, uma criança falar isso. Sim. E aí eu lembro que ela, orgulhosíssima, né, chegou e contou isso pra família. E o meu pai repreendeu isso. E aí eu Aham. fiquei assim, nossa, então, será que essas pessoas não são do bem e tal? Então, rolava uma dúvida, né? Tipo, de entender se eu podia ser totalmente livre mesmo, se eu podia usar minha voz do jeito que eu usava dentro da escola, sabe? Ficava sempre nesse limiar, assim, tipo, eu posso ser eu ou eu tenho que tentar ser como as pessoas acham que tem que ser o mundo, sabe? E acho que isso é bem complexo, né, dentro da cabeça de uma criança. Uhum. Quando essa criança, filha dessas pessoas, e agora sobrinha dessa madrinha e tal, dessa tia e tal, ela entra na puberdade, o corpo vira outra coisa, o olhar vira outra coisa, o desejo vira outra coisa. Como é que Uhum. você, essa criança, olhou pra isso e sentiu essa coisa? Como é que foi as suas sensações? Olha, bem diversas. Porque, tipo, às vezes eu achava que eu tava fazendo algo ruim, né? Quando eu sentia desejo por um homem que passava. Quando eu comecei a sentir desejo por alguns coleguinhas da escola. Tipo, coleguinhas que eu fazia troca-troca, né? Se descobrindo ali na puberdade. Uhum. E aí eu comecei a sentir um afeto maior. Que não era só o desejo sexual, né? Tipo, como que isso. Eu nunca conversei isso com ninguém, tá? Obrigado. Não, mas eu sempre falo do troca-troca. Eu sempre falo assim, Uhum. nossa, tipo, eu fiz muito troca-troca com vários amiguinhos. Mas era louco porque, tipo, esses amiguinhos, eles queriam mais se divertir ali, né? Tipo, estavam usando o desejo sexual deles. Mas eu sempre tava ali com outro sentimento, sabe? Um sentimento a mais, assim. Entendeu? E aí Uhum. isso confundia muito minha mente, porque eu Uhum. sentia que eu não estava fazendo parte daquele grupo, mas eu estava com aquele grupo, entendeu? Uhum. E aí isso era bem complexo. É porque ao mesmo tempo, enquanto eles estavam ali se descobrindo, se divertindo, você estava realmente se descobrindo e sentindo, né? Sim, Se sim, entendendo, né? sim, E aí sim, essa total. criança começa a crescer. E aí ela Uhum, provavelmente começa a ver os amigos com namoradas, as amigas. uhum, E aí você com uhum. 15 indo para o segundo grau, como é que isso avança? Nossa, eu tinha muitas amigas, né? Sempre. A E eu gente sempre lembro tem muitas que amigas, né? Que acolhe, né? amigas, Mulher é sempre mulheres acolhedora. maravilhosas. Sim. E eu lembro que tinha essa cobrança mesmo, né? Tipo, ai, sua namoradinha, e as namoradinhas e tal. E, e eu escondia, sabe, esse Uhum. desejo pelo outro sexo, assim, tipo, na época, né, um sexo igual ao meu, mas eu repreendia isso, de certa forma. E aí, o mais louco é que eu comecei a me apaixonar por mulheres que eram mais masculinas. E aí eu joguei esse jogo, né? De tentar, assim, jogar o meu lado afetivo para essas figuras que certamente não iam causar nenhum, nenhum nenhum choque pra minha família, sabe? Uhum. Então eu comecei a. Mas sem racionalizar muito também. Tipo, Sim, sim. agora que eu tô racionalizando isso, né? Mas foi isso. A minha primeira namorada, ela era mais, sabe, mais uma garota meio homem, assim, híbrida. Você tem contato com ela até hoje? Ela é das nossas? Eu Ela não tenho não é? mais contato com ela, a Ah, gente não? perdeu o contato. Mas eu Aham. queria ter, viu? Seria bom, assim, voltar a conversar com ela. Pode ser interessante, né? Sim, Vocês pode ser escreveram muito a interessante. história uma da outra, né? De alguma maneira. Sim, sim. A minha última namorada, a gente tem muito contato. A gente é bem amiga, a gente Aham. conversa sobre muitas coisas. E ela foi a primeira pessoa que eu falei assim: olha, eu acho que eu sou uma pessoa trans. É, E aí, na época, eu lembro que ela falou assim: não, nada a ver, que isso. Porque também, né, sei lá, dentro da cabeça dela, talvez não fizesse muito sentido mesmo, né? Já que a gente Sim. vivia uma vida heterossexual. É, E aí, assim, hoje em dia ela entende e, tipo, me deu vestidos dela, enfim. Ela apoia totalmente. Legal. Tá. E Sim, aí, demais. a gente tem essa escola e tudo mais. Depois da escola, o Uhum, que que acontece? Deixa eu só me colocar no tempo que agora eu fiquei meio perdido. Essas tá. mulheres que passaram na sua vida amorosa, elas foram até que momento, assim? Que momento você
desperta os seus olhares para sua sexualidade e gênero de forma inteira? Aham. Então, isso veio acontecer quando eu vim morar sozinha. Tipo, há muito pouco tempo, 10 anos atrás. Caramba! Porque antes ainda, né, tipo, sobre a casa dos meus pais, sobre o olhar dos meus pais, eu não conseguia fazer com que os meus desejos fossem realidade. Você precisou sair da gaiola, Então, né? sim, exatamente. Igual os passarinhos que você queria, Exatamente. você queria, Aham, aham. você queria libertar. Esses passarinhos que eu queria soltar era eu mesma, né? Uhum. Exatamente. E, assim, a figura que mais foi repreensiva lá na minha casa, com certeza, é a figura do meu pai. E, e recentemente, assim, tipo, Natal, que eu fui lá, linda, maravilhosa, é, o meu pai ainda veio dar uma alfinetada, sabe? Tipo, veio falar assim, ai, por que você é assim e tal? Você nasceu num corpo de um homem, quer ser mulher. Aí eu falei assim, ai, papai, de novo, esse papo. É, você tá sendo transfóbico. E assim, eu jogo muito limpo e Uhum. sem muito tapa na cara também, sabe? Tipo, eu falo assim, igual eu tô falando agora, com amor e carinho, porque eu amo ele, ele me ama. Mas a gente tem que falar essas coisas, né? Não dá pra ficar Uhum. calada. Uhum. E aí, quando eu tava indo embora, ele soltou um comentário assim, não tem como mudar as pessoas não, né? Você é assim mesmo e não tem como eu lutar contra isso. Aí eu falei assim, papai, é isso, simplesmente. E assim, talvez ali lá atrás, né, na infância, eu pudesse ser mais livre, se essa figura, né, também fosse livre. Porque eu acho que também ele pode estar dentro de uma gaiola, né? Eu vejo dessa forma. Me lembrou muito o Elastic Heart da Cia, que é Aham. né, ela depois descreve que é ela e o pai dentro daquela gaiola, e aí o clipe termina com ela Sim, saindo, ela tentando tirar o pai da sim. gaiola e ele não consegue sair, né? É lindo esse clipe, né? Eu ia falar filme. Me É lindo gatilha esse todo, clipe. bicho. Olha, eu nem te conto. Eu assisto É aquilo louco, né? Mas eu todo. acho que, assim, a história LGBT, ela é marcada por esses homens que não compreendem, né? É, não E são compreendem a homens própria tristes, né? existência. Nem são homens É, felizes e sim. completos, né? Mas eu tenho esperança de mudar esse coraçãozinho. Eu também Tipo, eu tenho. sinto que aos poucos isso acontece, sabe? Sem forçar a barra também, porque Eu vou te ser bem eu sempre sincero, digo pra. que no momento que você me Hum, descreve que ele diz, você é assim mesmo, esse é muito provavelmente um início grave e grande de uma mudança de percepção de ti, porque agora ele entendeu, por mais frustrado que ele esteja, porque o mundo não é uhum, perfeito como ele gostaria, e nunca vai ser, a gente não uhum, pode ter tudo na vida, talvez sim, agora ele entendeu que você é essa pessoa, sim. que ele não vai mudar isso, e possivelmente você vai ver a partir de agora mudanças na percepção dele. Ele já assumiu. Ela é isso. Sim, sim. Nossa, e são muitas mudanças, né? Porque, tipo, é um renascimento mesmo, né? A gente ainda tem o nome morto, que às vezes meu pai e minha mãe ainda me chamam de nome morto. Mas aí eu tenho a paciência de ir lá e falar assim: olha, gente, vocês acham que condiz com a imagem que vocês estão vendo aqui, comigo, com a minha voz, é, esse nome? Vocês acham? E aí eles vão e falam: não faz sentido mesmo não. E eles já entenderam, sabe? Já entenderam que é uma nova existência, Uhum. que é uma nova filha. Mas eu sinto também que eles também têm esse momento do luto, né? Porque também é uma outra pessoa ali que morre pra eles, né? É e não é, né? Porque você se sente uma outra E não pessoa é. completamente, porque você é isso tudo que a gente acabou de discutir ainda. Sim, Você é exatamente. essa A gente tá criança, falando né? dessa infância, né? Pois Uhum. é. E é muito engraçado que agora, recordando dessa infância, assim, falando desses momentos e tal, eu fiquei pensando assim, nossa, será que eu falo que era ele? Ou será que eu falo que era ela? Sabe, na hora de verbalizar aqui, Não tem eu importância. não. Sabe, não tem importância. Não tem importância. Exato. Não tem Uhum. importância. É tu. Sim, sim, Eu acho sim. que É uma. pra gente tratar tudo isso com normalidade, eu realmente acho que a gente tem que começar a não dar importância pra isso. Então, assim, porque a minha tia, a minha madrinha tinha uma namorada. Vida que segue. Porque, tipo, Uhum. a gente, nossa, então ela era uma LGBT, tipo, sem circo, sabe? Vambora. Sim. Aí eu Boa. vou te puxar um pouquinho. Então, nós temos aquela criança toda que Poxa. a gente descreveu, filha e sobrinha desse povo todo, que foi amada e amou mulheres, e que a Uhum. última tem essa informação, né? Me entendi como trans e vou fazer essa transição. O que te leva para esse lugar? Quais foram os entendimentos ou os acontecimentos que, tipo, entendi, não dá mais?
Teve um momento da minha vida que eu fui pra Cidade do México. E aí lá foi 2018, eu acho. Muito recente, né? Tipo, É tudo muito agora, muito pouco né? tempo. Aham. É. Então, esse foi um momento, assim, estalo, assim. Tipo, onde eu vi as pessoas me chamando no feminino, onde eu encontrei muitas pessoas. Parecia uma convenção de bruxas, só que no lugar de bruxas, pessoas LGBTs. E eu já tinha uma amiga que é perfeita, a Titi Rivotril, que é uma pessoa trans, uma mulher trans, linda, maravilhosa, Aham. cantora. Titi Esse Rivotril, Rivotril é depois maravilhoso. procura. Por favor, procure saber. Aham. E, e assim, eu já via ali coisinhas, sabe? Tipo, identificações e mas essa viagem foi pra mim um marco, assim, porque foi um congresso de performance. E aí eu tava apresentando uma performance também, que se chama Do Objeto que Já Foi de Seu Afeto, onde eu recebo pessoas e convido elas para comer comigo, engolir histórias. Engolir histórias. E aí, esse engolir histórias, existe uma mesa onde eu coloco comidinhas verdes e tem suco de beterraba pra gente pintar a história numa folha de couve e comer essa história. É claro que não dava pra escrever a história inteira, a gente escrevia um pedaço da história e comia junto. E eu chamava a pessoa pra engolir essa história junto comigo, porque existe, de fato, né, essa percepção de que a gente engole muita coisa, né? A gente engole muita informação, a gente tá engolindo o tempo todo muita, muita história que talvez não seja digerida. Mas a minha proposta era que a gente digerisse essa história. E a pessoa podia me contar uma história que era verdadeira ou não. Uhum. Então tinha esse fator de eu não saber se o que você me conta é verdade, e se eu tô engolindo uma verdade, ou uma mentira, ou uma fabulação, né? E aí eu recebi muitos relatos de pessoas que estavam me contando sobre sua descoberta sexual e tal. E isso foi me dando muito gatilho, sabe? Tipo, e aí eu falei assim, nossa, chega. Eu vou. Eu vou voltar pro Brasil e vou renascer, sabe? Esse é o momento. E foi isso que aconteceu, assim, aos poucos eu fui me saindo do casulo mesmo. E aí isso aconteceu, assim, bem recente. E Então, a Titi Rivotril teve um. Ah, não, fala conta, você, fala. imagina. A de Rivotril, imagina. A Titi, ela teve um lugar muito especial nisso, porque chegou um momento que eu tava meio angustiada, assim, e aí eu falei com ela, né, dessa minha dúvida, né, de me entender uma pessoa trans e tal. E aí ela falou assim, amiga, desabroche, desabroche. E aí eu desabrochei. Foi isso. É bom, né, quando alguém chega e te dá uma palavra, assim, né, e fala assim, gata, Nossa, vai. É sim. importante. E foi muito importante pra mim ouvir isso de uma mulher trans, sabe? Tipo, porque é difícil também transicionar, né? Tipo, porque você vai ter muitas pessoas te falando assim, nossa, nada a ver. Porque teve isso comigo. É, nada a ver você transicionar agora, você namorava uma mulher. E aí eu fiquei assim, gente, eu namorava uma pessoa, sabe? Ninguém sabe, né, o que a gente passou, o que a gente viveu, enfim. As pessoas veem essa imagem aqui agora e acham que foi do nada, né? É, e não é do nada, né? É muito interessante porque a gente acredita que a mente nunca faz nada à toa. E aí eu fiquei com a Uhum, sensação agora, ver o que você acha, analisa comigo. Você contou a uhum. história da sua pomba, né? Porque, tipo, no momento que você consegue sair da gaiola, ficar ali não adianta, né? E você foi pra longe e não voltou. Repara, Aham, você até volta de lá, mas você não volta mais a mesma pessoa, você já volta desabrochada. De repente, não com a maquiagem e o batom, sim. ou sei lá qual é o artifício que você precisava, mas você já não volta mais o que era antes. Aham. Você fez igual sua pombinha. O que que você acha? Exatamente. Exatamente. Não, sim, eu pensava isso. Porque, tipo, era o mesmo corpo, né? Mas a ideia foi reformulada completamente, né? É, E tem uma frase que eu uso muito, que é tipo, tudo que tá vivo muda. A gente tá mudando o tempo todo, né? E isso me cativa também, de pensar assim, ai, por que que eu vivo hoje, né? Por que que eu vivo? Por que eu tô viva? Por que eu tô nesse mundo existindo? Porque eu quero ser transformada o tempo todo, sabe? Isso me deixa viva, assim.
Isso é bonito. Tá, e aí você volta nesse lugar, essa pessoa que a gente tá construindo, volta, e aí você volta no casulo. Porque afinal de Aham. contas, vai dar a F, como a gente É, conhece hoje, com mas certeza. ainda é o que eu era antes, com o que vai ser, eu não sei o que vai ser, porque eu acabei de me dar conta de que eu vou virar outra coisa. Sim. Como é que é Parece, estar sabe nesse o quê? casulo? Ah, Parece que, tipo, parece que eu fui colhendo. Porque quando você vê um casulo, né? Ele é tão bonitinho, né? Com folhas, um monte de. uhum, uhum. Ai, F, calma. Eu acho. Calma aí. Ah, eu vou pedir pra você descrever de novo, que isso é muito bonito. Eu não quero perder isso, não. Claro, Não, calma, que você não claro. voltou ainda, não. Vai, É, agora. então, Ah, é muito o bonito. cas... Agora eu voltei, né? Voltou, voltou. O casulo, ele é essa espécie de redoma, né? Onde existem galhos, folhas, coisas que foram recolhidas ali por aquela lagarta para se proteger. E, né, todo esse estereótipo do casulo, a borboleta nascendo, é também um símbolo da comunidade trans. E eu vejo exatamente isso. Eu vejo que as viagens que eu fiz, os lugares que eu fui, as pessoas que eu conheci, foram sendo, para mim, essas camadas de folhas, galhos e coisas que foram me envolvendo ali para eu me sentir forte bastante para sair desse casulo, sabe? Uhum. É essa imagem que eu tenho, assim, na minha cabeça. Do momento que eu saio desse casulo. Porque é exatamente se entender protegida, sabe? Reforçada. Tipo, sair com a asa mesmo, explodir aquele casulo. E foi isso que aconteceu. E como é que foi dentro daquele casulo? O que que você acha que você Uhum. precisou fortalecer, entender, para poder abrir as asas, pra criar asas e sair, né? O que que você acha que Eu aconteceu? acho que primeiramente foi receber esse reforço das minhas amigas próximas, sabe? Tipo, de começar a conversar sobre a minha identidade sexual e entender que era aquilo mesmo, sabe? Tipo, eu precisei muito reforçar isso. É claro que é uma construção também, tipo, a gente não nasce do nada, né? Sim. A gente não renasce do nada. Mas foi importante pra mim ir trazendo pessoas próximas, não, me aproximar, né, de pessoas que já tinham transicionado, sabe? Uhum. Tipo, uma rede de apoio mesmo. Uhum. E aí tá. Que horas você achou que horas você descreveria, se é que existiu esse momento, Uhum. que foi a abertura de asas e agora é. É isso mesmo. É, eu sinto que a pandemia ela ajudou também, sabe? De certa forma. Uhum. Porque eu tava presa também dentro de uma casa onde eu pude reunir tudo que eu sou, O né? casulo. Tipo, não tinha mais ninguém, assim, tipo, claro que tinha nas redes sociais e tal, assistindo e tal, mas. E eu acho que a rede social também ajudou muito nessa descoberta, porque pessoas que foram vendo o processo, né? Tipo, eu falando primeiro que eu era uma pessoa não binária, e aí isso foi escalacionando, né? Claro que não deve ser assim para todas as pessoas, tô falando aqui da minha vivência, mas para mim foi importante me entender uma pessoa não binária, e eu sinto que eu sou uma pessoa não binária, sendo uma pessoa trans também. É, e, e aos poucos e gradativamente me transformando nessa imagem que eu sou hoje, sabe? Uhum. Ok. Depois, essa borboleta sai, a arte tá aí. Como é que Aham. você se torna essa artista? Em que momento que você sente que, tipo, é esse o seu caminho? Então, para as artes visuais, eu nunca tive dúvida. Eu nunca tive dúvida que eu era artista. Eu sempre me entendi uma pessoa artista. É claro que eu não sabia que isso ia virar uma profissão, que isso ia virar, né, renda, que isso ia construir a minha vida mesmo, mas nunca tive dúvida. Eu não achava que ia ser dentro das artes visuais, eu achava que ia ser na música ou como atriz, mas hoje o carro-chefe assim do meu trabalho é dentro das artes visuais, mas eu amo, sabe, tipo, flutuar entre todas as artes. Acho que
ser artista é muito plural, né? A gente faz muitas coisas. Então, por isso que eu falo que eu sou uma artista visual, porque a gente trabalha com imagem. E essa imagem pode ser é, eu aqui, esse corpo, ou pode ser algo que eu produzi mesmo, né, com as mãos. Uhum. O que você diria para outros LGBTs que nem a gente, que de Uhum. repente já se veem artistas jovens para chegarem aí onde você tá? O que você diria? Porque, Ai, eu vi gata, uma. você ter visto Eu a não patroa lembro na Renner, agora. né, bicho? Pelo amor de Deus, né? Não é pouca coisa, não. Eu fiquei louco atrás da camisa, eu não consegui comprar. Ai, esgotou muito rápido, Eu tava né? pronto pra me mudar pra cá, pra Portugal, eu não consegui comprar essa camisa. Ai, que Tô dó. tão frustrado. Se eu um dia achar alguma, eu pego pra você. Tá bom. Você me dá teu Pix. Eu pago, eu envio, e depois eu te mando as fotos da camisa, que era Tudo, linda, linda demais aquilo. tudo. Mas aí tá, qual é a receita pra chegar onde é E que é. você tá, mulher? Pra voar até onde você tá? Então, não tem receita não, não tem receita não. Mas eu acho que eu vi uma entrevista de uma pessoa, sei lá, bem rapidinha, e eu não lembro quem é, mas a pessoa falava assim, nunca desista. E acho que tem Não a era a ver Xuxa, não? com ter paciência. Ter paciência, sabe? Porque, tipo, eu também sou uma construção de muitos trabalhos até chegar aqui, né? Então, a gente tem que ter paciência. E é claro que a gente também tem ambição, né? Tipo, eu não acho que eu cheguei num lugar. Eu ainda Uhum. quero chegar. E isso faz também com que a gente vá construindo uma carreira, né? Porque eu fui fazer as contas, tem 10 anos que eu trabalho profissionalmente com a arte. É muito tempo, né? Mas ao mesmo tempo é pouco tempo. 10 anos, só 10 anos. É. Tem gente aí com 40 anos de carreira, 50 anos de carreira. Então tem muita Gata, não tem coisa como ainda você pra ter gente. 50 anos de carreira, você não tem nem isso de vida, imagina. Porra, Exatamente, é pesado. A gente nem vive tudo isso, né? não é? A taxa de vida delas é pouca. Mas é ter paciência. Eu acho que a mensagem, a grande mensagem é essa. E eu aprendi a ter paciência pintando, sabe? Fazendo aquarela. Tipo, aquarelas que eu começo a fazer e eu sinto que ela precisa de um tempo, deixo ali parada, vou, movimento outras coisas e volto pra ela. Tem que esperar as camadas secarem. Tem que esperar. A gente é uma construção de camadas. Não dá pra você chegar de repente e falar assim, eu quero ser isso e pronto. E falar assim, nossa, mas eu não consegui. Mas passou o quê? Um ano? Não. São muitas camadas que constroem uma carreira e constroem uma vida que você fala assim, agora eu cheguei no lugar de conforto, né? Enfim. Olha que lindo isso, né? Eu falei agora, lugar de conforto. E eu Uhum. gosto muito de pensar a cama, né? Eu sempre desenho cama, gosto de pensar os sonhos. E a cama é isso, né? Quando você prepara uma cama pra descansar, pra ficar bem, pra sonhar. Quando você prepara uma cama pra sonhar, você coloca camadas, né? Você coloca um lençol, você coloca as fronhas, você coloca um cobertor, às vezes até 2 cobertores. E isso vai te fazer sonhar, né? Muito lindo. É Ó, isso. a gente tá indo pro fim. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para todo mundo, mas eu tenho uma pergunta que Tá. ficou meio que no ar atrás, e aí eu vou ter que fazer meio que Aham. provocação. Você falou sobre Joga. a sua performance, e aí eu quero te perguntar, qual é a história que você ainda engole? Uou! Ou qual é a história que tá difícil de engolir hoje em dia? Nu! Tá difícil É, de engolir. na veia. Pesado, 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 pesado. Nossa, mas então, eu tô com grandes questões, assim, aquela coisa, né? Sucesso na carreira e podridão no amor. Ah, É... mentira. Gente, mandem suas Não, eu mensagens, sinto. vou botar aqui o telefone do Silvio Santos. Por Nunca que eu favor, botaria o gente, telefone se daquele você homem, gostou meu de Deus do mim, céu. sente amor por mim, me manda uma mensagem. Não, claro, eu sinto que eu sou amada, claro, mas assim, é complexo uma mulher trans viver e se relacionar com homens, né? E isso tem Uhum. sido bem maluco na minha vida depois que eu transicionei. E eu vejo que há um desejo muito grande só do corpo e o resto foda-se. E aí isso vem ainda lá naquela coisa da infância, né? Que a gente tinha trazido ali, eu com meus coleguinhas fazendo troca-troca e sentindo amor por eles, e eles só querem isso. Só querem o troca-troca. E aí, uma coisa que não dá pra engolir mais, sabe? É o sigilo. Como assim você quer sair comigo escondida? Eu sou bonita pra caralho. E você quer sair comigo escondido?
Não, eu não aceito isso mais, eu não engulo mais isso. E isso eu aprendi, porque antes eu saía com muitos homens que queriam sair comigo escondido. E, tipo, a gente vivia histórias de amor e isso não acontecia frente a outras pessoas, né? O que é péssimo. E aprendi a não engolir mais isso. Ui, a resposta foi tão forte quanto a pergunta. E é Pesada, né? interessante eu trazer isso porque as minhas pacientes trans, as minhas pacientes mulheres trans, assim, acho que já transicionaram há mais tempo. Essa é uma reclamação de todas, assim, mesmo. Todas. Claro! Todas. Não, isso é muito pesado, muito pesado. E às vezes eu fico até com medo, assim, tipo, ficava, né? Porque. Não, claro que eu ainda uso aplicativos. Mas isso é uma grande coisa que acontece, assim. Às vezes eu recebo DM de homem casado querendo sair comigo. Eu falo assim, cara, respeita sua mulher, sabe? Preguiça, né? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ok, as três perguntas que eu prometi. A primeira você acha de alguma maneira que ser LGBT faz o trabalho que você faz diferente? Ou melhor, ser LGBT melhora o seu trabalho? Ele contribui com o seu trabalho de alguma maneira? Seu trabalho é diferente dos outros de alguma maneira por você ser LGBT? Como você interpreta isso? Olha, então, eu entrei numa galeria que me representa até hoje, que é a Selma Buquerque, antes de me assumir. Então, eu até achei que isso ia ser um fator que ia prejudicar, sabe? Quando eu me assumi. Porque, não, a gente não é vista com muitos bons olhos, né? Sei lá. Eu fiquei com medo, assim, sabe? De ser repreendida, de falar que o conceito das coisas mudou. Mas hoje em dia eu vejo que só agrega, assim. Mas fiquei com medo, fiquei com medo. E não sei também se eu seria é, uma pessoa com uma galeria se eu já tivesse assumido antes, sabe? Isso também é uma informação pesada, assim, que eu trago. Uhum. Mas eu acho que só agrega. Hoje em dia a gente tá vivendo um boom também de um momento onde as pessoas estão, galerias, né, e feiras de arte estão com um olhar atento às produções LGBTQIP+. E eu sinto que agora tá fazendo mais sentido, sabe? Uhum. Isso ser agregador. Mas acho que por muito tempo não foi assim. Então, eu sempre fico meio com um pé atrás, assim, sabe? De jogar, antes de ser artista visual, ser trans. É claro que essa imagem chega antes, mas quando você tá mostrando um trabalho num portfólio, a pessoa talvez não vá ver seu rosto, né? Não vai ver quem você é, vai ver só o trabalho. Então, talvez o trabalho chegue primeiro. Mas eu, como trabalho com a minha imagem também, então a minha imagem vai chegar antes, né? Como eu sou E performer você tem também. uma imagem tão interessante, porque você virou um negócio, você virou uma fada. Sim, uma Você é safada. quase não gente, assim, eu não sei explicar. Não sei explicar, assim. Quando eu te vejo nos Sim. stories, tá, a sensação que me dá é que, Aham. tipo assim, surgiu da mata essa coisa que desenha horrores e pinta horrores e, tipo, vamos entrar nesse mundo com ela e, tipo, vamos ver, sabe? Porque eu vou Chique. botar as imagens aqui, porque só Claro, quem por te favor, hein? assiste, que te conhece, assim, é tudo muito interessante, tudo tão impossível e possível ao mesmo tempo. Sabe? Uhum. Quando você começou a botar as asas nos galhos, já tem um tempo isso já. Eu Sim. fiquei completamente enlouquecido, assim. Eu falei, mano, eu preciso tatuar isso, nunca fiz tatuagem, tenho pavor de agulha. Eu falei, mano, isso é muito louco, mano. Esses galhos, essas. Ai, mano, as borboletas com as asas diferentes, assim, caraca, Sim. mano. Eu fiquei enlouquecido. E Mas tá, eu vou ficar te são. babando ali. Ah, Não, e são coisas que foram surgindo também com a transição, né? Tipo, porque aí vem esse símbolo da imagina. mariposa, da borboleta, né? E acho que é agregador, sim, ser uma pessoa LGBT hoje, sabe? Mas rola um medinho, né? Rola um medinho de ser. Porque existe muito preconceito, né? Então a gente sempre fica meio com o pé atrás, assim, de dizer quem a gente é, né? Mas eu Uhum. não tenho mais medo, não. Segunda pergunta. É, Joga. Você acha que a sua história de vida, ela culmina no que você é? Sim, muito. Você não? Eu tenho É, certeza que eu trabalho com isso, mas assim, eu queria que você me dissesse. Como é que você acha que a tá. sua vida meio que
deu todo o material para você ser o que você é hoje. E até as partes ruins acabaram te dando o que você desenha hoje, imagina. Sim, sim. Eu gosto de pensar que a minha imagem, ela é um desenho também, sabe? Eu fui desenhando ao longo da minha vida e ainda tô desenhando quem eu sou. Eu adoro quando alguém chega pra mim e fala assim: "Ah, você que é artista desse trabalho, você parece muito com o seu trabalho." E aí isso me faz, assim, sabe? É o melhor elogio que eu posso receber, assim. Eu pareço com o meu trabalho. Porque é isso, eu sou uma construção, né? Tipo, eu fui me montando aos poucos, eu fui entendendo quem eu era, escolhendo coisas e cores que vão compor a minha imagem, né, nesse mundo. Então, e a gente tem esse poder, né? A gente tem esse poder de escolha, de entender que o que faz a gente confortável no mundo e, né, enfim, são tem uma amiga que fala que são máscaras sociais, mas para além do social também, sabe? Eu gosto de ser assim em Sim. casa. Essas stories mostram, né? Tipo, você acordando, você tomando café, enfim. Sim, Sim. enfim. É entrevista de fã, lide com isso. Adoro. A última pergunta, ela é uma pergunta meio dupla, que é assim, eu gostaria de saber Tá. como é que você olha para o futuro, para o seu futuro e para todos os futuros. Eu queria que você falasse sobre o futuro. Como é que você enxerga o Uou. amanhã e o depois? Livre para Uau. dizer o que quiser. Tá. Eu li um livro que é muito lindinho, que são 10 mandamentos, assim, sobre um mundo um melhor, assim, sabe? Que é o Sonho Manifesto. Ou Uhum, Manifesto Sonho. Não lembro agora, mas são essas duas palavras. É do Siddhartha uhum, Ribeiro. E E aí nele eu encontrei também uma frase que foi uma frase que virou minha última exposição individual, que é para sonhar imagens de transformação. E eu sinto que eu sonho com um futuro transformado, sabe? Um futuro onde e eu vejo isso, eu vejo o que está acontecendo. Eu sinto que as pessoas estão se transformando aos poucos. Eu sinto que tem uma nova geração aí que está trazendo a transformação como potência latente, sabe? É, e até vi uma mensagem não, uma manchete que era assim: entenda o tsunami trans. E eu achei isso tão mágico, sabe? Falando sobre cada vez mais pessoas trans se assumindo. é, e, e eu vejo que o mundo, em algum momento, pode ser que não exista mais essas divisões de gênero, sabe? Talvez essa seja a grande resposta para um mundo sem guerra, assim. Quando não uhum. existir mais divisões, porque a gente está dividindo tanto, que às vezes até a nossa sigla, né, LGBTQIPA+, às vezes ali a gente tem embates entre a gente. E por quê, né? Por quê? Uhum. Eu acho que é por causa da divisão. Talvez dividir não seja a resposta. Então talvez seja essa explosão que vai acontecer em algum momento. Pum! Explodir, todo mundo é todo mundo ao mesmo É, tempo. quando a gente estuda a teoria queer, a gente entende que esse movimento da sigla gigante, ela vai culminar numa coisa Uhum. importante lá na frente, porque a gente ainda está no momento Sim. de juntar as letras, de juntar a galera. Sim, Quando de fica entender as firme, existências, né? isso, quando fica firme, a gente chama todo mundo de queer e vamos. Mas enquanto isso está importante ainda a gente pensar no ozinho na bandeira, botar Claro. a galera trans nos triângulos, a luta preta nos triângulos também como referência e prioridade e tudo mais. Uhum, Então, uhum. assim, vamos Mas ao mesmo tempo, mas olha aqui, você deixa eu perguntar. concorda que, tipo, por favor. Meu marido, olha que bacana aqui, olha Ai, isso. que Tudo bem, fofo. prazer. Olá, tudo bem? Prazer, F. Eu tô bombado, né? O vídeo vai ficar incrível, a coisa mais linda. Mas enfim, a gente tá indo Ai, pro fim. adoro. Você ia acrescentar uma coisa. Ah, eu amo meu marido, Não, vou querer só ia você. pontuar que, assim, Ah, tipo, que para não existir divisão, sabe? Tipo, é muito chato isso. Eu é. vejo, às vezes, assim, as minhas amigas trans, tipo, falando mal de gay. E aí eu falo assim, ai, gente, não, calma, vamos, né? A gente é da mesma fonte, né? Tipo, enfim, é isso que eu queria trazer. Falamos de futuro. Muito obrigado.
Para mim foi uma Eu viagem que incrível entrar agradeço. no seu mundo. E eu gostaria que você finalizasse pra gente a nossa sessão, o nosso abraço. Você quer acrescentar alguma coisa antes da gente se despedir? É contigo mesmo. Ai, será que eu quero? Será que eu Não tenho sei, algo você pode pronto dizer que pra não, né? dizer? Não, eu digo que tenham paciência com a sua existência. Tenham paciência. É isso. Eu tenho sido muito paciente Uhum. com as minhas transformações. Eu sinto que eu ainda vou me transformar muito. Vou pôr um silicone. Ah, louca. É isso. Tenham paciência com a sua existência. Ok. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu tô, assim, mais motivada pro meu dia de hoje, viu? Ah, Adorei. que coisa boa. Obrigado mesmo.